6 de junho de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Nesta semana, o Dr. Marcos Tavares Leite, prosseguindo com as normas da Lei Geral, nos fala sobre o Registro Unificado e Integrado de Cadastros de Micro e Pequenas Empresas. O Dr. Edmundo Medeiros volta ao nosso programa desta vez para falar sobre o redirecionamento da execução fiscal movida em face da empresa contra sócios, diretores ou gerentes. Nesta semana, visitamos uma empresa que completou 25 anos de vida com muito sucesso e fabrica deliciosos sorvetes de vários tipos e sabores. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Arthur Henrique, secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo. Estamos no ar. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, com as alterações trazidas no ano passado, traz um artigo, uma disposição realmente muito positiva e salutar. Precisa ser implantada, precisa realmente se cumprir. A disposição está no artigo 8º da nova Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que dispõe que o registro empresarial de pessoas jurídicas deve ser feito de forma unificada, centralizada e integrada entre todos os órgãos da administração, todos os órgãos de registro. Estamos falando de junta comercial, Secretaria da Receita Federal, as fazendas estaduais, as secretarias de município também. Portanto, o que prevê na lei e com eficácia imediata, já está em vigor essa disposição, é que todos os órgãos de registro devem estar integrados, unificados, no sentido de que o empresário que queira dar formalidade à sua atividade, constituir a sua nova empresa, sua pessoa jurídica, ele possa, numa única vez, num único local, entregar todos os documentos também de forma centralizada e numa única etapa, e a partir dali ele vai ter o seu registro comercial, o seu registro no CNPJ, também os registros estaduais, municipais e todos os necessários. Isso já permitirá também, dentro de um sistema unificado, que ele saiba se aquele nome empresarial que pretende ser adotado é possível, é viável. Se o local onde a empresa pretende ser constituída também pode ser adequada àquele tipo de atividade que se pretende desenvolver. Todavia, muito pouco se viu ainda em relação a essa disposição legal. Apenas alguns pilotos no Distrito Federal, por exemplo, mas são algumas questões ainda, projetos pilotos, que mostram a possibilidade do exercício desse registro, dessa entrada de documentos, desse registro unificado. Mas muito pouco se vê em outros estados, em outros municípios, para a efetividade de uma norma realmente interessante, positiva e possível de ser cumprida. Se a administração pública em geral quer que os empresários em geral e as micro e pequenas empresas em particular tenham suas atividades dentro dos ditames burocráticos, que alguma burocracia com certeza vai ter, mas se elas se formalizem junto a todos os órgãos de governo, facilite e simplifique até mesmo a fiscalização, precisa da vontade política e precisa da efetividade dessa norma, se integrarem todos os entes da administração pública, federais, estaduais e municipais, para que tornem realmente esse cadastro único integrado. Para isso, os gestores públicos devem estar realmente com essa finalidade, com essa intenção de facilitar a formalização e a atividade empreendedora. Vantagem nesse caso para o empreendedor, que terá facilidade em se formalizar, conseguirá ter todos os seus dados de forma rápida, fácil e unificada. Vantagem para a administração pública, que terá informações cadastrais, estatísticas e até mesmo no que diz respeito à fiscalização de uma forma mais fácil, mais efetiva e mais econômica. Portanto, o Simp, trabalhando sempre pela formalização e legalização das empresas, pretende trabalhar mais uma vez aqui para que isto não seja uma letra morta, para que seja efetiva e assim mais um incentivo à atividade empreendedora.
Nesta semana, visitamos uma empresa que completou 25 anos de vida com muito sucesso e fabrica deliciosos sorvetes de vários tipos e sabores. Bom, nós produzimos sorvetes de palito, produzimos copos para o atacado e caixas de 5 e 10 litros, né? Trabalhamos, o nosso carro-chefe é um sorvete chamado Chocotella. É um sorvete premium feito com produtos importados italianos. Seu diferencial é utilizar matéria-prima de primeiríssima qualidade, resultando em sorvetes muito cremosos. O processo de produção dos sorvetes começa da seguinte forma: pasteurizamos a calda, depois essa calda vai para um liquidificador, nós saborizamos a calda. Ela passa para uma produtora de sorvetes, uma produtora contínua, e dali na saída da máquina nós recheamos o sorvete com caldas, com chocolates, com geleias. Depois disso, o sorvete é armazenado em uma câmara fria. Produção organizada é item fundamental para atender toda a demanda. Nossa maior dificuldade é manter a qualidade diante desse alto custo de produção, de aumento de matéria-prima. Cada ano que passa, as tarifas aumentam, os impostos aumentam e nós temos que manter nossa qualidade sempre, desde hoje, amanhã e sempre. O doutor Edmundo Medeiros volta ao nosso programa desta vez para falar sobre o redirecionamento da execução fiscal movida em face da empresa contra sócios, diretores ou gerentes. São situações em que esse gestor, esse administrador, esse sócio, por exemplo, praticou atos contrários à lei, atos contrários ao estatuto da empresa e que, portanto, diante desta situação, deveria suportar eventualmente o ônus de pagar essa dívida na ausência de bens da empresa. Essa excepcionalidade, no entanto, ela não vem sendo respeitada pelo fisco, ela não vem sendo respeitada pelos procuradores, que em situações corriqueiras pedem o redirecionamento dessa cobrança. Essa situação, por exemplo, nunca poderia ocorrer simplesmente porque a empresa deixou de recolher tributo. Isso acontece, por exemplo, numa situação de crise financeira da empresa ou numa circunstância momentânea de queda de vendas, que, no entanto, por si só, não autoriza o redirecionamento dessa cobrança para os sócios dessa empresa, para os diretores ou para os gestores dessa empresa. Essa situação de redirecionamento, ela só poderia, portanto, ser admitida em duas situações que são principais. A primeira delas, o gestor praticou ato contrário à lei, o gestor praticou ato contrário ao estatuto social dessa empresa. Essa é uma situação que, se provada pela Procuradoria, autorizaria o redirecionamento da cobrança para essas pessoas. A segunda situação envolve o encerramento irregular dessa empresa. É aquela situação em que, por exemplo, enviado para uma diligência, a empresa, o oficial de justiça constata que a empresa não funciona mais no endereço que constava dos registros públicos dessa empresa, junta comercial, por exemplo. Então, são situações às quais o empresário ele deve estar atento e, acima de tudo, ele deve estar amparado, ele deve estar assessorado por um advogado em qualquer situação que envolva a cobrança judicial de um crédito tributário. Como eu acabei de dizer, apesar de a lei prescrever determinados cuidados, determinados requisitos para que a cobrança do empresário, para que a cobrança do diretor ou do gestor ocorra, infelizmente, isso não tem sido respeitado à risca em todas as situações. Em muitos casos, esse redirecionamento da cobrança acontece sem que se respeitem os requisitos prescritos em lei. E para que isso seja evitado, é evidente, é necessário uma boa assessoria, é necessário que esse empresário, que essa empresa estejam amparados por um advogado.
Entrevista da Semana. O nosso convidado de hoje é o secretário Arthur Henrique. Ele é secretário municipal de Desenvolvimento, do Trabalho, Empreendedorismo, Segurança Alimentar e Nutricional. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Prazer é meu, Cury. Obrigado. O senhor já ocupou vários cargos. O senhor já foi presidente nacional da CUT, o senhor já esteve no Ministério de Emprego e Trabalho, o senhor hoje ocupa uma importante pasta no município. E a nossa pesquisa Datafolha, de abril de 2015, demonstra que 66% das micro e pequenas indústrias, ou seja, 188 mil empresas e 752 mil trabalhadores, estão com risco de sobrevivência da sua empresa. O que a sua pasta pode fazer para ajudar ou está fazendo ou pretende fazer, secretário? Bom, Cury, primeiro é um prazer estar aqui agora nessa nova função que a gente está realizando na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, com um desafio enorme que é justamente fazer com que a gente consiga reverter esses dados de uma conjuntura econômica desfavorável com ações de políticas públicas que possam melhorar, facilitar e tentar fazer com que cada vez mais a gestão pública e a Prefeitura de São Paulo possa colocar para os micro e pequenos empresários, para o empreendedorismo da cidade de São Paulo, mecanismos, políticas públicas de avanço nos vários setores da economia. Então nós criamos a Agência São Paulo de Desenvolvimento, a ADESAMPA, que tem como principal tarefa, através de um contrato de gestão que foi feito com essa agência, trabalhar em duas grandes vertentes que nós estamos envolvidos diretamente, e tudo tem a ver com micro e pequenas empresas. Quais são essas vertentes, secretário? A primeira delas é garantia de crédito, mesmo no cenário difícil que nós temos hoje a nível nacional, a garantia de crédito e microcrédito através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e de outros instrumentos financeiros que estamos trabalhando para oferecer crédito, e principalmente microcrédito, orientado para os pequenos empreendimentos. E a segunda, e muito importante, é o trabalho de um marco regulatório, a criação de legislação que possa garantir que as compras públicas da cidade de São Paulo, nós estamos falando evidentemente de todo o potencial que tem o município de São Paulo, 12 milhões de habitantes, mas uma prefeitura que compra bilhões de reais por ano em vários produtos, em vários serviços, e que nós possamos trabalhar no marco regulatório na cidade de São Paulo para garantir que essas compras públicas sejam feitas preferencialmente de acordo com a legislação complementar, exigindo que as compras, parte delas, sejam feitas pelas micro e pequenas empresas e, principalmente, criando um marco regulatório para fortalecer as micro e pequenas empresas na cidade de São Paulo. Eu diria, Cury, que para enfrentar essa situação e essa conjuntura que a gente está vivendo, nada mais importante do que hoje é a vez e a hora das micro e pequenas empresas. É verdade. Eu digo que o fortalecimento das micro e pequenas empresas é o fortalecimento do emprego, tá certo? Do trabalho decente, porque nós estamos falando de um setor que contrata mais de 70% da mão de obra no Brasil. Agora, nós estamos falando também de uma dificuldade enorme das micro e pequenas empresas em se fortalecer, em ter acesso a crédito, a desburocratização, a simplificação. Então, a Prefeitura de São Paulo tem um programa e está realizando um programa de rapidez e de implementação, você sabe disso melhor do que eu, de abertura de empresas ou de fechamento de empresas, desburocratização, e nós, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, construindo essa proposta de articular o crédito, o desenvolvimento local e principalmente as compras públicas como forma de fortalecer as micro e pequenas empresas e as micro e pequenas indústrias também, evidentemente. Secretário, 50% dessas empresas que estão com problema estão em São Paulo. Uhum. Quando se fala de São Paulo, nós estamos falando de uma megalópole. Sem dúvida. Nós estamos falando de mais de 32 subprefeituras, nós estamos falando de 96 distritos, etc.
como administrar isso, como fazer com que essas políticas efetivamente cheguem na ponta? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque para nós o desenvolvimento local é a base dessa implementação do fortalecimento das micro e pequenas empresas. Nós estamos falando de um modelo de desenvolvimento que seja diferente do modelo atual e que possa produzir, na verdade, a vocação da região, do território, a partir da realidade das próprias pessoas que estão vivendo nesses 96 distritos. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta ir para a região de Parelheiros e discutir a implementação de uma indústria, independente da indústria que for em Parelheiros, porque a vocação daquela região é trabalhar com agricultura familiar, com o polo de ecoturismo, ou seja, nós estamos dizendo de uma região da cidade que tem tudo para crescer e se fortalecer como um polo de cultura, de gastronomia, de turismo, de fortalecimento da agricultura familiar. No entanto, na Zona Leste, por exemplo, nós precisamos cada vez mais atrair novas empresas, atrair empresas da indústria, do setor industrial. Temos tido várias empresas, por exemplo, de comércio e serviços, até porque a prefeitura tem uma certa governabilidade de propor, como nos incentivos que nós estamos dando, IPTU de graça, uma redução da parcela de ISS, mas nós não temos, por exemplo, governabilidade sobre o ICMS, que tem uma incidência muito grande na indústria. Então, é essa articulação que nós precisamos fazer cada vez mais forte para atrair novas empresas. Cada um desses 32 subprefeituras ou cada uma desses 96 distritos tem uma realidade, por isso esse debate do desenvolvimento local e a importância de envolvimento dos atores sociais no território. Aí nós estamos falando de igreja, de empresários, de microempresários, de lideranças locais que podem construir juntos um projeto de desenvolvimento local com a cara da região, com a cara do território. Toda vez que se discute projetos, etc., a grande pergunta que vem junto com ela é: para quando? Isto é de curto prazo, isso é médio prazo, isso é longo prazo? Essas empresas estarão vivas para se beneficiar disso? Qual a sua avaliação, secretário? Para nós é curtíssimo o prazo, né? Acho que você tem razão quando a gente olha a situação e a necessidade de uma agenda positiva justamente para garantir que a gente possa ter, num curto espaço de tempo, ações de políticas públicas, de legislação. Tem coisas que não precisam necessariamente da aprovação da Câmara Municipal, mas podem ser ações internas da Prefeitura, e nós estamos trabalhando isso, por exemplo, o marco regulatório das compras públicas, a possibilidade de você dividir determinados lotes de compras, por exemplo, fatiando esses lotes de compras para fortalecer a compra pública pelas micro e pequenas empresas. Nós ainda não temos um dado, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, estamos trabalhando para isso rapidamente, mas temos os dados, por exemplo, do governo federal, de cada... nós estamos falando aí de 27% das compras públicas feitas só no âmbito do governo federal foram feitas por micro e pequenas empresas. Então há um espaço enorme de crescimento dessa possibilidade. Imagine isso na cidade de São Paulo, com toda a pujança da cidade de São Paulo e a importância que rapidamente construamos juntos, articulando e integrando várias secretarias. Nós estamos trabalhando muito fortemente com a SP Negócios, com Finanças, com a nossa Agência São Paulo de Desenvolvimento, com a Prefeitura como um todo, as várias secretarias, para que a gente possa ter rapidamente essas propostas na mão dos micro e pequenos empresários. Já temos várias em andamento na cidade, como eu falei, a criação da Agência São Paulo é um elemento forte de criação e de fortalecimento dessa política e desse modelo de desenvolvimento que a gente defende. Agora, isto indiscutivelmente mexe com interesses. Sem dúvida. E esses interesses não estão muito felizes com essa política, ou essa possível implementação de política. Como é que está dentro das outras secretarias ou a determinação do senhor prefeito para a implementação efetiva das medidas? Essa é uma discussão muito interessante, porque eu costumo dizer que quando mantivemos a palavra desenvolvimento na nossa secretaria,
as pessoas às vezes perguntavam, mas trabalho, desenvolvimento, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Justamente porque nós temos um modelo de desenvolvimento que quer priorizar o empreendedorismo, a economia solidária, mas também as micro e pequenas empresas. E ao falar de fortalecer um setor econômico, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de ferir diversos interesses ou de colocar numa mesma mesa interesses que são às vezes opostos e não complementares, como deveria ser. Eu digo que, por exemplo, há uma necessidade de discutir, e eu vou usar o exemplo das compras públicas, não como gasto, mas as compras públicas como um investimento de uma política pública para fortalecer um modelo de desenvolvimento. Para você ter uma ideia, nós estamos preparando agora para os próximos meses um grande seminário envolvendo o setor empresarial, envolvendo os atores públicos, para fortalecer um debate dentro da prefeitura, inclusive para superar obstáculos, porque às vezes é mais cômodo você trabalhar com uma grande empresa, com uma licitação grande, do que fazer, por exemplo, fatiar um lote de compras públicas em vários pequenos pedaços para garantir que micro e pequenas empresas possam ter acesso a essas compras públicas e possam se fortalecer. Então, a indicação do prefeito Fernando Haddad é de que este é um modelo de desenvolvimento que tem que ser priorizado na cidade de São Paulo, e a gente fica muito feliz de poder estar participando desse projeto e desse processo conjuntamente com outras secretarias. Bom, tem muita gente que agora deve estar se perguntando, ótimo, e como é que eu participo dessas compras? Aonde eu vou? Com quem eu falo? O que eu preciso fazer para me cadastrar ou não? Como é que eu consigo pegar um pedacinho para manter minha empresa viva? Olha, primeiro essa questão do projeto mais amplo, do projeto guarda-chuva de facilidades para as micro e pequenas empresas, no próprio portal da Prefeitura de São Paulo, www.prefeitura.sp.gov.br, tem um link sobre as várias iniciativas, novas iniciativas que estão sendo tomadas nessa área, vamos dizer, da desburocratização. Segundo, pelo www.adsampa.com.br, você também tem acesso a toda essa programação que nós estamos trabalhando, que é da Agência São Paulo de Desenvolvimento, de crédito, microcrédito, regulamentação de microempreendedor e facilidades para as micro e pequenas empresas, e espero que cada vez mais os ouvintes e a gente possa ter micro e pequenas empresas fortalecendo essa política na cidade de São Paulo. Secretário, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu quero te agradecer muito o convite e a possibilidade da gente usar o espaço de uma importante canal que tem como principal tarefa defender os interesses dos micro e pequenos, da micro e pequena indústria do estado de São Paulo, mas que para nós da cidade de São Paulo é uma parceria fundamental, que nós também consideramos que, como eu disse, é a hora e a vez das micro e pequenas empresas enfrentarem essa conjuntura difícil com agendas positivas, e é o que nós estamos buscando fazer. Secretário Arthur Henrique, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito, porque colocar micro e pequeno como fornecedor e ter acesso a crédito é fundamental para a sobrevivência, de acordo com a pesquisa, e é a preservação do patrimônio nacional, que é o mercado interno. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado. E que seja laureado com as micro e pequenas empresas participando. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!